Boa noite, galera Tricolor. Mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor do canal Tricolor na área. Galera, vamos estar falando desse Fluminense aí, tá? Infelizmente, nós esperávamos novidade hoje, tá? Eu, principalmente, esperava aí uma demissão do treinador Mano Menezes, tá? Era o que é esperado. Aconteceu isso lá no Flamengo. O técnico, o presidente demitiu o técnico do Flamengo, né? O Tite. Fica Tite não, agora a gente não vai poder mais zoar, não fica Tite não, vai zoar agora com outro, né, que vai entrar, não tem jeito, querendo ou não a gente vai ter que zoar, que não vai ganhar tudo, isso é fato, mas infelizmente a nossa parte aqui deu ruim, tá? Todo mundo esperava que o presidente mandasse o Mano Menezes embora, e o que aconteceu? Não. E já fiquei sabendo que teve conversa na sexta-feira, antes daquela vergonha, de mais uma vergonha, e que o presidente deu carta branca para Mano Menezes. Gente, isso não é conversa que se tenha com Mano Menezes. Sério. Isso antes do vexame, depois de ter sido eliminado. O presidente, esse bosta desse presidente, só falando assim, tá dando credibilidade para Mano Menezes. Mano Menezes foi lá, cheio de moral, então fez aquela bagunça que ele fez no jogo contra o Atlético Goianiense. E aí, você acha que ele fica no carro? Vamos falar sobre isso aí? Já já, tá? A gente volta a falar isso aí. Não esquece não, dá aquele like, inscreve no canal. Se quiser mandar um live pix, que por enquanto a gente não tá fazendo live direto. Então se você manda a tua mensagem ou bota aqui embaixo que vai aparecer aí. Mas se você quiser mandar para aparecer aqui na tela, tá aqui. Valeu? Ajuda o canal. Tamo junto. Aí galera, festa do Fluminense, né? Tem feito muita festa. Agora acho que vai ser um pouco diferente. Falando em demissão, como aconteceu com o Tite, por que o técnico foi demitido? Eu vou te falar. Tá ruim? Tá. Mas ele não seria demitido agora não, gente. Sabe por que foi demitido? Você viu quantos torcedores deu ontem no Maracanã pro Flamengo? Geralmente dá 50, 60, 55. Daí pra cima. Ontem deu 28 mil pessoas. Agora, o Fluminense, você acha que vai ser diferente? O Fluminense precisa de pelo menos 40 mil pessoas no Maracanã, tá? Para não ter prejuízo. Para o Fluminense ter lucro no Maracanã, o Flamengo precisava de 50, 60. Bateu 28. O presidente, opa, isso aí corre, sócio torcedor sai fora, tá? É um baque geral, gente. Quando eles insistem com as burrices, tá? Sócio torcedor sai fora, que é o sustento do clube hoje, sócio torcedor e torcida. É o que está sustentando tudo. Se você não ganha título, então, meu amigo, se você não tá nas semifinais, se você não tá vendendo jogador, né? Semifinais, tem uma programação, já viu que deu tudo errado no Fluminense. Só conseguiu vendeu o Alexander barato, tá? Para fazer caixa, que já não tinha mais dinheiro, e vendeu de qualquer jeito o André para conseguir dinheiro. Então, se não vende esses dois jogadores, estava no fundo do poço. Então entrou dinheiro ano passado, ganhou dinheiro com Libertadores, Copa do Brasil, foi ganhando dinheiro com televisão, com tudo isso aí, tá? Sócio torcedor, torcida, tudo. E aí agora esse ano foi um desastre total. Desastre total. Ganhamos Recopa, só Recopa, que não dava muito dinheiro, mas ganhou Recopa e tinha programações de chegar no Campeonato Brasileiro entre os 4 melhores, semifinal, quarta final da Libertadores, Copa do Brasil. Ele tinha essa programação. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Então, com Fernando Diniz, com Mano Menezes, tudo que o presidente programou deu tudo errado. E ele insistiu, tá? O problema dele é que ele insistiu. Ele botou o pé firme, não, eu vou, vai dar certo. Insistiu com o Fernando Diniz durante 6 meses, perdendo tudo. Depois entra Mano Menezes, começou razoavelmente bem, tá? A torcida queria o ex-treinador que era do Vasco, todo mundo já sabe, já falamos sobre isso, tá? Esqueci o nome dele agora. Falamos, a gente toda hora fala desse cara, mas acaba o nosso é Mano Menezes, tem que lembrar do nosso, né? Então o que aconteceu? O Mano Menezes foi escolhido, entrou Adair Helmas e Mano Menezes, escolheu Adair, escolheu Mano Menezes. Tá, vem Mano Menezes. Não era o da torcida. Gente, torcida não era Mano Menezes, tá? Prioridade não era Mano Menezes. Era o ex-treinador do Vasco. Então, tá bom, vem Mano Menezes, que hoje está no Corinthians. Aí vem Mano Menezes, assume, muita bagunça, muita desorganização, um time horrível,
jogando para trás e para o lado, para trás e para o lado. O Mano Menezes consegue acertar o time. Conseguiu acertar o time. Começou empatando, fez aqueles 2 joguinhos, mas não, né? Se tivesse ganho, tava até bom pra gente, mas não conseguiu. Tá bom, aí começou a ganhar 5, 6 partidas, 7 partidas, ganhando. Até vir um jogo contra a Copa do Brasil, né? Contra o Juventude, o poderoso Juventude, e nós fomos eliminados. De lá pra cá começou a queda do Fluminense. Começou a despencar, o Fluminense começou a despencar. O futebol, Arias voltou da seleção, era para ter sido vendido. Estava programado, estava tudo certo para ele ser vendido. O presidente não vendeu. Aí Arias para de jogar bola. Jogadores machucados, o André foi vendido. Tá? Então, André era uma segurança naquele meio de campo, foi vendido. Então começou a acontecer essa situação aí. André não joga mais, contratou um novo garoto para jogar lá, o Bernal, no lugar de André. E o que aconteceu? O Martinelli caiu o futebol. Como não tem mais substituto para o Martinelli, que o Alexandre foi embora. Então o Martinelli passou a ser absoluto. E vem aí Nonato, se machuca. Então ou você bota Martinelli ou você bota Lima, tá? Então o meio de campo do Fluminense hoje é Bernal, Lima, Martinelli. Esses são os caras que jogam no meio de campo do Fluminense. Renato Augusto no banco de reserva, não serve para nada, só para ficar sentado no banco de reserva. O nosso treinador não usa mais, só usa ele como ajudante, auxiliar, tá? Então o que acontece? Nós estamos sem meio de campo. O Gabriel Pires não entra. O Thiago Santos, que é volante, virou zagueiro. Felipe Melo, volante e zagueiro. Tá, todo mundo virou zagueiro, porque Fernando Diniz fez eles virar zagueiro e eles definitivamente são zagueiro. Felipe Andrade, que é zagueiro e ao mesmo tempo joga também de volante, também não é usado mais. Então hoje nós temos no meio de campo para ser usado Terãs, que não sei mais se Terãs é meio de campo ou é atacante. Eu conhecia Terãs como atacante, tá? Hoje Terãs não serve como atacante, não serve como meio de campo, não serve como nada. Um cara que custou 14 milhões. Então nós temos alguns jogadores do Fluminense que não servem para nada, estão lá à toa. Ou seja, treina, você vê no treino, você mostra aqui, aparece os caras treinando, todo mundo correndo lá no treino, vai pro futebol, ninguém é relacionado. Ninguém é relacionado. Aí você fica entendendo, só quem entra, todo jogo, quem entra? Lima, Martinelli, Bernal, meio de campo, Ganso, tá? Então é Lima, Bernal, Ganso, Nonato, tá? Os que tem agora no Fluminense. Esses são os caras que entram no meio de campo do Fluminense. Se não entrar esses caras, não entra mais ninguém. Agora entrou mais um, né? Que é o peixinho do Mano Menezes, dele e do auxiliar dele. Então, gente, esse tá resumido o Fluminense no meio de campo. Aí no Fluminense pro ataque teria, se ele quisesse, Marquinhos, Terãs, Lucumi, Isaac, Cano, Ganso, John Kennedy, tá? Olha quantos atacantes, Keno, olha quantos atacantes. Se você falar, quiser botar até o J Neto, que é mais o atacante que tá lá, olha quantos atacantes nós temos, tá? Ou seja, nós temos um time, temos um elenco grande, mas quando vai para campo é reduzido a quem? É reduzido a Martinelli, Bernal, Nonato não pode agora que está machucado, operou o nariz, não sei quando vai voltar, que era a opção também, tá? Lima, e Ganso. Essas são as nossas opções do meio de campo. Ou é um ou é outro. Ou seja, o Mano Menezes, com 30 jogadores dentro lá do CT, não quer usar ninguém, só quer usar esses jogadores. E o futebol do Fluminense, do meio de campo, nós não temos meio de campo. A cada jogo que passa, você vê nitidamente que nem Bernal, nem Martinelli, nem Ganso estão fazendo nada. Nós não temos meio de campo. E o cara não tem criatividade no meio de campo. Você pode botar o ataque que você quiser no Fluminense, a bola não chega. Aí troca atacante, tá? Para ver se o problema é atacante. Mas o problema não é atacante. O problema do nosso Fluminense é lateral, que nós não temos. Nós não temos lateral. Nós perdemos para o Atlético Mineiro porque nós não tínhamos lateral, não tínhamos meio de campo. E aí estoura no ataque. Sabe o que está acontecendo agora?
Sabe quem está pagando o pato? O Serna e o Cauã Elias. O Serna e o Cauã Elias estão sendo substituídos porque não estão fazendo gol, porque não estão fazendo jogada. Como se a culpa fosse deles. Tá estourando na conta de Serna, que foi barrado, para Keno. O Fluminense, o Mano Menezes, ele teve a coragem de barrar Serna e botar Keno. Gente, Keno e Cano e não existe mais. São ex-jogadores. Keno e Cano são ex-jogadores e foram de titular contra o Atlético Goianiense. Então olha o que está acontecendo com o Fluminense. Jogadores que não tem mais condição nenhuma de jogar no Fluminense. Tipo Samuel Xavier. Samuel Xavier, gente, é um bosta. O cara não ataca, o cara não cruza, o cara não defende. Você viu a bola que ele tomou no cruzamento do primeiro gol que foi anulado? O cara pulou igual um peixinho, pum, 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 tentando pegar a bola e não conseguiu pegar a bola. Ele não consegue marcar ninguém. Esse Samuel Xavier, ele não consegue marcar um cara que vai pra cima dele. Todo mundo passa por Samuel Xavier. Ele não ataca, ele não defende, ele tá ali pra nada. Nós jogamos sempre com um jogador a menos. Todos os jogos nossos, nós jogamos com um jogador a menos, que era lateral direito. Sempre foi assim. O Fluminense tá aí, não sei como, que o Fluminense todo jogo joga com um jogador a menos. Isso quando ele tá. Porque quando tá Felipe Melo é 2 a menos. Quantos jogos nós jogamos com 2, 3 jogadores a menos? Porque esses caras não servem de nada. Nada. Tá? Aí agora dá um problema sério na lateral esquerda. Quando o Marcelo joga, né? Tem aquele jogo. Marcelo tem jogado bem, tem entrado bem, tudo bem. Mas quando o Marcelo sai, quem entra? Diogo Barbosa. Que acabou também, esqueceu. Acabou. As partidas de Diogo Barbosa estão sendo terríveis. Mas é titular absoluto. Quando não tem Marcelo, ele é titular. O Fluminense contratou o Fuentes, lateral esquerdo. Entrou numa furada aí, em cima da hora. O cara entrou nervoso, não entrou mais. Mas Samuel Xavier, que joga todo dia mal, tem vaga garantida. As coisas que você não consegue entender no futebol, no Fluminense. O Samuel Xavier não joga nada todos os jogos, é garantido. Lima não joga nada todo jogo, é garantido. Martinelli não joga nada, jogo nenhum, erra tudo, é titular absoluto. Então no Fluminense está acontecendo essas coisas, tá? Então estão certos jogadores que podem fazer o que eles quiserem no Fluminense. Há anos Samuel Xavier não joga nada, nós não temos lateral, é titular no Fluminense. Então isso tem acontecido no Fluminense. Isso está acontecendo o quê? Nós estamos indo para a segunda divisão. É isso que está acontecendo no Fluminense. Por causa dessas insistências. E ninguém toma providência. A reunião que a gente está pensando que vai ser mandado embora, foi feita reunião para dar moral pro cara. Foi feita uma reunião na sexta-feira, tá aí já na mídia. Sexta-feira o presidente se reuniu, depois do vexame contra o Atlético Mineiro, se reuniu com o Mano Menezes para dar moral para Mano Menezes, gente. Quando na verdade deveria falar, ó filho, muda essa situação aí. Ou você muda ou você sai. Não dá mais pra você não? O que tá acontecendo? Por que o Fluminense não rende? Por que você tá insistindo com certos jogadores? Não. Aí aconteceu a reunião, tá? Ainda levou. Olha só o que aconteceu. Todo mundo pensou, opa, alguma coisa vai acontecer. Ele me leva Marquinhos e me leva, né? O Terãs. Os dois ficaram no banco. Opa, caramba, vai ter mudança. Né? Tanto que eu botei meu time aqui, eu nem sabia que esse cara estava relacionado, porque da outra vez ele tirou. Aí ele bota esses dois e tira quem? JK. Ou seja, ele tirou o JK para colocar o volante, o garoto que ele contratou, que ele mandou contratar, tá? O peixinho dele. E fez o que? Para botar o nosso amigo, infelizmente, Renato Augusto. Ou seja, Renato Augusto, gente, que não joga, não entra, que ninguém sabe por causa de quê, se o cara tá treinando, se o cara tá fazendo. Pode, Ganso se machucou, não entra Renato Augusto. Não tem Lima, não entra Renato Augusto. Ele dá outro jeito, mas Renato Augusto não entra. Ou seja, o cara tá relacionado no banco, mas não entra. Acabou o futebol? O cara não sabe mais jogar bola? O último jogo dele foi contra o Vasco. Faz muito tempo o jogo que Renato Augusto entrou. De lá pra cá não entrou mais. A gente quer Renato Augusto? Não. Pelo contrário, a gente queria nem que Renato Augusto estivesse mais lá. Mas se ele tá no banco e tá precisando, o Fluminense tá precisando de gente de criatividade no meio de campo. Se você não tem Ganso não tá bem, tem que entrar Renato Augusto. Não, mas quem entra? É Lima. Quando não é Lima, é o outro jogador, menos Renato Augusto. Então, gente, o troço tá feio, tá? O troço tá feio pro Fluminense. Essas titularidades de jogadores que não rendem. Todo jogo é a mesma coisa. Todo jogo são os mesmos jogadores.
O Mano Menezes em todos os jogos são os Mano Menezes. O domingo foi a gota d'água, tá? Quando vimos o time titular. Quem? Keno. Não tô nem falando mais lá de trás. Tô falando nem mais lá de trás. Nem da lateral direita, que eu sei que não vai sair mesmo. Samuel Xavier, nem com a perna quebrada ele sai. Samuel Xavier pode estar com a perna quebrada. Ele vai jogar. Agora, lá na frente foi terrível. Vem quem? O cara ressuscitou. Keno e Cano. O Cano, gente, já era. Cano é um ex-jogador. O Cano não tem nem que entrar mais. Se o Renato Augusto está no banco e não entra, Cano tem que ser outro. Se quer botar relacionar, bota lá, relaciona no banco, perde tempo. É um a mais para ficar no banco de reserva. Porque Cano não tem condição. Keno tem que entrar com 10 minutos. Quando der para entrar, 10 minutinhos, 5 minutinhos. Aí você bota Keno. Se não tiver outra opção, tá? Mas não, ele me vem com Keno e Cano como titular. Ele barrou o garoto como se a culpa fosse do Cauã Elias. O garoto era o único que estava salvando o Fluminense. Aí foi pro banco de reserva. O Serna era o único que estava salvando o Fluminense. Foi pro banco de reserva. Ele tirou os melhores do Fluminense. Os melhores, na minha opinião, os melhores. Porque o Arias, quando voltou lá da... Quando o Arias voltou da seleção, que ele viu que não foi vendido, que o presidente não vendeu ele não quis mais jogar bola. O Arias não quer mais jogar bola. O Arias está jogando de lateral direito. O Arias está ficando parado ali do lado de Samuel Xavier. Ninguém avança, ninguém faz nada do lado direito. Aí botou o Arias pro lado esquerdo, botou no segundo tempo Serna pro lado esquerdo. O Arias fez alguma coisa? Nem do lado esquerdo, nem do lado direito. O Arias não quer mais jogar bola. Tá? O Arias não quer mais jogar bola. Ele não quer. Aí você tem no banco Marquinhos, Terãs. Entra Marquinhos, sabe que hora? 25 minutos do segundo tempo. Um time horrível. O time jogou nada no primeiro tempo. Um campo maravilhoso para a bola rolar. E o nosso treinador me entra com aquela porcaria daquele time que ele entrou em campo. E ninguém querendo nada, tudo sem sangue. Martinelli, Bernal e Ganso. Horrível o meio de campo. Nós não tínhamos meio de campo, como não tinha contra o Atlético Mineiro, não tinha também contra o Atlético Goianiense. Não tínhamos meio de campo. E o cara não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, porque ele não viu ninguém da base. Ele não treinou ninguém para entrar no lugar de Martinelli. Ele não entrou ninguém para entrar no lugar de Bernal. Tem que ser Bernal, tem que ser Martinelli, tem que ser Ganso. Ou seja, se não for esse meio de campo, só entra Lima ali para resolver. Não, tem jogadores no Fluminense que não estão mostrando futebol nenhum há muito tempo e são titular absoluto. É isso que vem acontecendo no Fluminense. E o Fluminense está cada vez pior. Agora nós chegamos a um ponto que a rodada foi toda boa pra gente. Era pra gente ter. Se a gente empata com o Atlético Goianiense, a gente passava o Corinthians, tá? Um pontinho que a gente acontecia isso com a gente, teve pênalti, teve a situação que realmente a bola saiu, anularam, o juiz deu o gol, tudo errado, porque tem coisa por trás. O nosso presidente é um merda, porque ele sabe que tem coisa por trás. Ele sabe que estão querendo derrubar o Fluminense. E ele é advogado. E ele não quer correr atrás disso. Ele não quer. Ué, o São Paulo não entrou para anular a partida? O que o presidente do Fluminense quer fazer? Entrar com ação para anular a partida. Porque a bola saiu. É nitidamente que a bola saiu. Mas não, deixa para lá. Ou seja, nós temos um presidente que é advogado, que é um bosta, que não sabe fazer nada, tá? Só quer saber de afundar o Fluminense. Porque ele já deve ter botado o dinheiro dele no bolso, com a venda de André e com a venda de Alexander. Ele já está com o dele separado. Então por isso que ele dana-se o que vai acontecer com o Fluminense. Ao ano que vem ele sai, dana-se. A torcida que se dane. Porque o nosso presidente, esse bosta que está aí na capa, não faz nada. É um bosta, é um advogado merda. É isso que ele é, tá? Para afundar o Fluminense cada vez mais. Aí vai para reunião para dar moral para Mano Menezes. Em vez de chegar pro cara e falar, olha só, muda isso aí. O time não tá bem. Ou você muda ou você sai. O que você tem para me apresentar que vai melhorar esse Fluminense? Porque acabou. Você começou bem, mas acabou. Você tá igual o Fernando Diniz. E aí? O que você me apresenta para melhorar? Tem alguma coisa? Ah, não tem não. Então, vamos parar por aqui? Parava por aqui. Gente, nós não temos treinador hoje. Não temos. Ah, Marcão tá lá. Marcão é horrível. Marcão é horrível. Mas entre Marcão e Mano Menezes hoje eu prefiro Marcão. Não estou querendo Marcão como treinador do Fluminense. Eu quero um treinador de verdade, de preferência que não seja brasileiro, que seja estrangeiro. Mas se você não tem um treinador, você bota o Marcão. Dá tempo de você conseguir outro treinador. Não pode ficar com o Mano Menezes do jeito que está. Quinta-feira agora, jogo contra o Cruzeiro, de Fernando Diniz, tá? Ou seja,
Nós temos 7 jogos em casa. São 11 jogos pela frente. 7 jogos são no Rio de Janeiro, tá? No Maracanã. O Fluminense precisa ganhar. O primeiro é agora contra o Cruzeiro. O que vai acontecer? Primeiro, a torcida não vai. Ah, mas o presidente foi para lá, vamos apoiar, vamos acontecer, nós precisamos de vocês. Não passa de 20 mil pessoas no Maracanã. Escreve o que eu tô falando. Não passa de 20 mil pessoas. E aí começa a queda, tá? Por isso, na minha opinião, Mano Menezes perdeu pro Cruzeiro na quinta-feira, na sexta-feira ele é demitido. Na minha opinião, perdeu pro Cruzeiro, sexta-feira ele é demitido. Eu não acredito que o Mano Menezes fique no Fluminense pro próximo jogo do Fluminense, que vai demorar aí, que vai entrar a data FIFA agora, vai ter uns 15 dias de paralisação, tá? Então, na minha opinião, Mano Menezes, ele sai se perder para o Cruzeiro. Sabe por causa de quê? Porque a torcida vai vaiar muito, a torcida vai xingar, a torcida vai vaiar. E ele já mandou banana pra torcida, ele já falou pra torcida, beijinho pra torcedor que tá criticando ele. Ele já falou besteira aqui contra o Atlético Goianiense, que vai junto pra segunda divisão com o time, tá? Tanto do Atlético Goianiense, ele falou, não, vamos junto pra segunda divisão. O clima pra ele já não tá bom, tá? O clima pra Mano Menezes não tá bom. E se perder na quinta-feira, eu tenho certeza, se ele perder pro Cruzeiro, ele é demitido. Ah, o presidente deu moral, que não, você tá com carta branca, você vai ficar. Eu duvido que se o Fluminense perder pro Cruzeiro na quinta-feira, se Mano Menezes fica nesse time na sexta. Eu duvido, tá? Não vai ficar, não vai. Por mais que esse presidente seja teimoso, ele não vai aguentar essa bola, ele não vai segurar essa bola. Porque a torcida do Fluminense, gente, está mais de que impaciente, tá? E outra coisa, menos de 20 mil pessoas no Maracanã. Se for o que eu estou pensando que vai acontecer, menos de 20 mil pessoas no Maracanã, estava dando 40, 50, a torcida não vai. O que vai acontecer? Prejuízo violento. O Maracanã não suporta menos de 40 mil pessoas, tá? Da última vez deu 30. Não suporta menos de 40 mil pessoas. Se tiver menos de 40 é prejuízo para o clube. E a torcida do Fluminense está saindo dos clubes do sócio torcedor, vai deixar de ir para o Maracanã. Isso aí vai estourar a bomba no Fluminense. Então, meu amigo, não tem jeito. Ou o Mano Menezes ganha para trazer de volta essa torcida do Fluminense, ou um abraço para Mano Menezes. Eu tenho certeza disso. Duvido que esse presidente consiga segurar essa bola. Eu esperava que a torcida fosse lá pro CT hoje, tá? Não foram, deixaram mais uma foto. A torcida do Fluminense está muito tranquila. Não era para ser assim, era para estar todo mundo lá no CT, era para ter, não quebra-quebra, mas manifestação. Deixaram à vontade, vamos esperar até quinta-feira. E aí se o Fluminense perder pro Cruzeiro, que agora é pior. Agora os caras vão jogar em casa também. Como o Fluminense jogou fora, todo mundo jogou fora. Se ganhasse, todo mundo perdeu. O Fluminense passaria, sair da zona. Agora não. Agora é combinações de resultados, tá? Para conseguir sair dessa situação. Agora está cada vez mais difícil. De 11 jogos, nós temos a obrigação de ganhar de 7 em casa, pelo menos 6 tem que ganhar. Se não ganhar esses 6, meu amigo, é segunda divisão. Aí ferrou, tá? Ou seja, Mano Menezes, você tem a quinta-feira para resolver essa situação. Para mudar esse time, para botar esses caras para jogar, para mudar jogadores, tirar jogadores que não estão rendendo, botar jogadores que estão no banco de reserva, pegar jogador da base. Você tem até quinta-feira para fazer alguma coisa. Se você não fizer, na quinta-feira, que se a gente vê esse time de novo que você está colocando em campo, com Samuel Xavier, Martinelli, Cano, Keno, a zaga horrível, vou ser sério para você. Se Thiago Santos não jogar, esse Thiago Santos, né? Se Thiago Silva não jogar, esse Thiago Santos é horrível. Junto com esse zagueiro, o merda do treinador, em vez de tirar essa bosta, tem o garoto lá, Felipe Andrade, para botar junto com o Thiago Silva. Esse Thiago Santos também é horrível, gente. Vamos ser sinceros. Deram mal moral para Thiago Santos aí, que o Thiago Santos tá melhorzinho, que tá jogando. Até eu embarquei nessa porcaria. O cara é horrível, vamos ser sinceros. Você quer jogar, pelo menos joga essa porcaria pro meio de campo. Tira Martinelli, bota ele lá pro meio de campo. Como zagueiro ele não sabe jogar, essa é a grande verdade. Thiago Santos é outro bonde, vamos ser sinceros. São jogadores que tem que sumir do Fluminense. Tá aí o Ignaldo voltando. Bota Thiago Silva com o Ignaldo.
Bota Thiago Santos pro banco de reserva, ou então bota ele no lugar de Martinelli para ver que bicho vai dar. Faz alguma coisa, técnico, o Mano Menezes. Agora não pode jogar com essas merdas desses jogadores. O Thiago Santos só sabe jogar para trás. O cara fez uma jogada no domingo e foi, pelo amor de Deus, aquilo foi brincadeira. O cara saiu jogando, driblando todo mundo, que chegou no meio de campo, voltou a bola para Fábio. Isso é zagueiro, isso é jogador aonde, gente? Ah, pelo amor de Deus. Ah, não, que o Thiago Santos começaram a dar moral para o Thiago Santos. Eu sabia que essa porra não jogava nada. Mesma coisa do Felipe Andrade, o outro que tá lá que veio do Botafogo. Então, gente, nós estamos mal pra caramba. Com jogadores horríveis de Fernando Diniz, que ele mandou contratar, que ele selecionou. E esses jogadores hoje são titulares no Fluminense. Uma hora é estourar isso. Uma hora essa bomba ia estourar, gente. Jogadores que não jogam nada. E esses caras são titulares no Fluminense há 2, 3 anos. Uma hora essas porcarias ia acontecer. O cara deixou Felipe Melo ficar no Fluminense, deixou Samuel Xavier ficar no Fluminense, Martinelli, entendeu? Então foi acontecendo isso aí. Thiago Santos, esses jogadores, tá lá no banco de reserva. Olha só, o banco de reserva, Renato Augusto, que não entra. Uma hora isso ia estourar, essa bomba ia estourar a qualquer hora. E aconteceu, vai estourar agora. Você vê o Fluminense? Não, o Fluminense tem elenco, o Fluminense tem time. Tinha nada. Tinha nada. Os jogadores que estavam aí eram essas porcarias. Que estavam aí quebrando o galho, entrando, mas quando chegasse na reta final, aconteceu. Na hora de decidir, os caras pipocaram. E os caras não têm condição de jogar. O Lima, todos eles, gente. Esses caras aí, Keno, Lima, Cano. O JK que resolveu alguns jogos, não tem mais vaga no Fluminense. Ah, tá mal, mas é melhor do que aquelas porcarias que estão entrando. É melhor do que Cano. Mas não, o Cano agora tem que voltar a jogar bola. O Cano tem que ser titular. Não, mas 2 anos ele foi o homem gol do Fluminense. Acabou. Cano acabou, Keno acabou. Esse cara não era pra estar mais no Fluminense. Muitos jogadores ali. Você vai ver o que vai acontecer com o Fluminense. Tá? Se o Fluminense for rebaixado, esses caras vão tudo embora. Esses caras vão tudo sair de graça. Porque esses caras, ninguém vão querer mais esses caras. Esses caras não tem mais condição de jogar em muitos times aí. Esses caras não seriam jogadores para esse time. São tudo horríveis e vieram parar no Fluminense. E agora vem um treinador desse e começa a dar moral para esses caras que afundaram o Fluminense. Esses caras afundaram o Fluminense nos primeiros 6 meses. E agora Mano Menezes quer dar moral para esses caras. E os que foram contratados, que estavam dando certo, que vieram e que deram uma melhorada, esses estão sendo descartados. Então tá feia a coisa do Fluminense. Agora, quinta-feira é o dia D para Mano Menezes. Ah, que não, que Mano Menezes está garantido, já tá passando minha matéria aí que não, que o presidente conversou, que deu moral para Mano Menezes. Vamos ver quinta-feira, tá? Vai ver quinta-feira com a torcida do Fluminense vaiando, mandando o outro Antônio Carlos também discutir com o torcedor. Então já está acontecendo uma porção de coisas, estão perdendo a paciência. Vocês vão ver a partir de quinta-feira. Vocês vão ver a partir de quinta-feira, se vocês não ganharem do Cruzeiro. Vocês já vão entrar sendo vaiados no Maracanã. A torcida do Fluminense já vai vaiar vocês no início, tá? E se não mostrar futebol, no intervalo vai ser vai até o final. Vocês vão ver agora a perseguição em cima de vocês. Eu quero ver vocês viver em paz do jeito que vocês estão vivendo até hoje. Acabou o amor. Acabou o amor. A pouca torcida que vai no Maracanã, vocês podem se preparar. Mano Menezes, se prepara. Chegou a tua hora. Ou você bota esse time para jogar, ou você muda essa porcaria desse time, desses jogadores baranga que não querem nada fora do Brasil. Ô meu amigo, vai chegar para você. Vai começar agora pega a tua boné, pega a tua mochila e vaza do Fluminense, tá? Seu retranqueiro. Você e esse presidente de merda. São duas bostas que tem que largar o Fluminense, sair fora do Fluminense. Presidente de merda. É isso que eu tenho que falar aqui. E treinador cagão. É isso que nós temos hoje no Fluminense. Jogadores merda, treinador merda e presidente merda. É isso que sobrou pro Fluminense hoje. E nós vamos ter que aturar isso até o final do ano. Valeu, galera. Não esquece não. Dá aquela like, aquela moral. Inscreve no canal, compartilha e comenta aí. O que você acha dessas bostas que estão no Fluminense? Tem um time de merda aí que tá difícil de aturar, né não? Ficou difícil, ficou ruim. Valeu, tamo junto.